Atenção, designers, não confundam tipologia com tipografia. Tipologia são tipos de marca. E letras é tipografia. Olá, sejam bem-vindos ao Comunicar Inspira, essa segunda temporada cheia de convidados especiais. E hoje nós recebemos um amigo e parceiro de longa data. Ele que tem envolvimento direto com a construção da nossa marca, com a identidade da frase. Magno Silveira, designer e artista plástico, para conversar um pouco sobre as transições de marcas e esse processo de rebrand. O Magno desenvolve projetos gráficos desde 1989. Ele é especialista em identidade visual, tem formações na área de desenho, artes plásticas e design gráfico e foi aluno do grande Alexandre Wollner. Seu trabalho foi exposto em bienais pelo Brasil, tem prêmio em primeiro lugar na primeira e na segunda Semana de Artes Gráficas do Vale, e a sua trajetória profissional foi tema de 2 exposições no Sesc em São José. Atualmente, ele lidera o projeto de pesquisa de iconografia e textos para a coleção do Monteiro Lobato da Editora Globo. Magno, é muito bom receber um profissional assim como você no nosso humilde projeto do Comunicar Inspira. Obrigado, Pamela. Para mim é muito bacana também estar participando desse projeto aí. Recebi aqui o material de vocês com o manifesto da marca Frase, gostei muito. Dá para ver que está sendo um trabalho muito bem conduzido e bem profissional. Eu fico honrado de participar do projeto. E alegre também, de ver que a frase está completando 16 anos, Tá madura, tá cada vez melhor, Eu brinquei com o Rodolfo que 16 anos é a maioridade nos Estados Unidos, Eu falei, agora a gente tá ficando de maior. Ele deu risada. Então, é isso aí. Bom, pra gente poder contextualizar você aqui, o Magno, além desse grande amigo e parceiro que a gente mencionou, ele tem esse papel, ele participou ativamente junto ao Rodolfo nesse momento de transição, quando éramos ateliê e até chegar a questão da marca, desde do naming e também da identidade visual da marca Frase. Como que você avalia esse melhor momento para as marcas fazerem essa transição, Magno? Como que você, dentro da sua percepção, uma marca ela olha e fala, bom, é o momento de eu trocar meu nome, trocar minha identidade, como que é a sua visão para isso? Existem casos e casos, Eu acho que as variantes são imensas, Nós participamos, até o Rodolfo esteve comigo nesse projeto, de um caso de rebrand para os pães Pullman. No caso, por exemplo, do pães Pullman, é porque uma multinacional mexicana, a Bimbo, adquiriu a marca no Brasil, então foi necessário fazer esse rebrand para toda a identidade dos pães Pullman ficar mais alinhada à identidade Bimbo, Então, até foi um case bem bacana que eu separei aqui para mostrar para vocês. Então, nós fizemos esse brand book aqui para Puma, um trabalho de fôlego, assim. O Rodolfo, eu trabalhei em parceria com o Rodolfo na questão de textos, também no manifesto da marca, tom de voz, enfim. Fizemos um bom trabalho, o cliente gostou muito e agora eu tô bem contente porque esse trabalho nós fizemos há uns 2 anos e agora eu vejo ele de fato sendo implantado já nas embalagens. As embalagens, a nova embalagem dos pães Pullman já tem essa identidade e inclusive trazendo esse tecido quadriculado e tudo, que era uma coisa que a gente estava sinalizando aqui nessa identidade e está mais aproximado da identidade do grupo Bimbo. Então cada caso é um caso, às vezes nesse caso foi por aquisição, ou às vezes a marca pode fazer uma pivotagem, ou mudar de foco do negócio, ou alguns ajustes são necessários para alinhar com o novo público,
ou também o tempo, né? Hoje passa muito, as coisas mudam muito rápido, então as marcas precisam se alinhar mais com a tecnologia. Então tem muitos motivos. Nesse momento eu tenho trabalhado com o rebrand de uma marca de alimentos, é uma grande marca que por hora ainda é sigiloso o processo, mas ela é uma marca que é líder de vendas no Rio de Janeiro, e chegou o momento de fazermos o rebrand. Então estamos começando pela marca e depois, naturalmente, esse rebrand vai refletir na linha de embalagens. Então, num caso assim, que é uma empresa com 50 anos já, é uma empresa tradicional e tudo, esse rebrand tem que ser feito com muita responsabilidade, com muito cuidado, para não romper com os valores da marca. Quando eu digo os valores, eu digo todos os valores, inclusive os valores visuais da marca. Então, há que se fazer uma mudança, mas sem romper. Um outro caso que eu tive também foi dos leites Cooper, da cooperativa de laticínios. Há muitos anos eu fiz o rebrand da marca Cooper, e ele foi dentro desse pensamento de implantar uma mudança, mas sem romper. E eu acredito que ele foi tão bem sucedido que não houve essa percepção de que a marca tinha mudado, sabe? Foi muito natural. É claro que houve a percepção na embalagem, nossa, tá mais limpa, tá mais fluida a marca, isso se sente, mas não é falar, nossa, mudou a marca, mudou, não há uma ruptura. Então, são muitos casos, né? E temos o caso da frase, né? Se chamava Ateliê de Letras. É até isso que eu ia perguntar para você. A questão do leite Cooper, realmente eu não vou até pesquisar depois, porque a minha mãe trabalhou na Cooper há muitos anos. Quando eu nasci, então eu tenho esse vínculo com a Cooper de receber a vanzinha, sabe? A perua que vem em casa entregar o leite. Então, assim, a Cooper pra mim traz isso na memória, né? E como minha mãe trabalhou lá até eu ter os meus 5, 4 anos, mais ou menos, então pra mim é muito forte. Aí eu vou procurar como era a marca deles, porque se você fez esse trabalho tão sutil, realmente eu acho que o consumidor nem percebeu. Mas uma dúvida que eu tenho é a questão do rebrand, ela tá atribuída a mudar o nome também, ou não, nem sempre? Nem sempre, nem sempre. Esses casos todos que eu disse aqui, não houve mudança do nome, né? Quando se muda o nome é bem mais complexo, né? Que foi o caso do Ateliê de Letras / frase. Né? O Rodolfo, quando ele tomou essa decisão, claro que não foi uma decisão fácil, né? Uma decisão dessa natureza tem que ser sempre com muita consequência, com muito pensamento, né? E ele fez isso, né? Essa introspecção e também essa visão do mercado para tomar essa decisão. Não, vamos mudar de nome. Né? Então, quando ele me procurou, nós já nos conhecíamos, né? Já conhecia do Ateliê de Letras. O Rodolfo, uma curiosidade, o Rodolfo foi meu professor de redação quando eu fiz design aqui na Unip. Depois de anos já de mercado, eu fui fazer design aqui na Unip. E o Rodolfo foi meu professor de redação publicitária. Um excelente professor. Legal. Né? Desde então nos tornamos grandes amigos e trabalhamos em diversos projetos juntos. Mas então, no caso da frase, a mudança do nome, foi necessária a mudança do nome, porque o nome Ateliê de Letras, ele nasceu, ele traz consigo um conceito que parece ele ficava muito amarrado só na questão do texto mais tradicional. A palavra ateliê, ela traz muito dessa tradição, né? Esse peso e tudo, ela se torna um tanto elitista, né? E aí o Ateliê de Letras começou a oferecer mais serviços, né? Mais coisas, ampliar mais, ficar mais alinhado com a necessidade do mercado.
e principalmente com a questão digital. Então, claro, os ateliês de letras, ela não dava conta mais desse novo momento, né? E a comunicação, um dos pressupostos assim atuais é que a marca ela deve ter sempre uma relação horizontal com o mercado e com o cliente, né? Não ter uma comunicação ou uma relação que pareça de cima para baixo. Nesse sentido, a meu ver, a expressão ateliê de letras, ela soava um pouquinho prepotente, assim, talvez, sabe? De ter uma comunicação um pouco elitizada, mais de cima para baixo. Então, todas essas questões foram somadas e o Rodolfo teve a decisão mesmo de trocar o nome. E aí, eu vou falar um pouco sobre o processo criativo de nome, né? Uma das primeiras etapas que nós conversamos no briefing foi sobre o tipo de nome que seria, a categoria de nome, se seria um nome real, de categoria real, ou um nome mais sugestivo, ou um nome completamente imaginário, né? Que não tivesse necessariamente relação com o negócio. E nós optamos por um nome mais sugestivo, que ele não fosse tão descritivo, mas que ele fosse mais sugestivo. Uma das coisas, das exigências assim que perseguimos, né? Que fosse um nome curto, de fácil pronúncia e escrita fácil também. E de preferência em português. Então, foi o processo de nome sempre, o processo criativo de nome, ele é sempre mais doloroso do que o processo de criar uma marca gráfica, sabe? Porque o nome... Mais desafiador. Muito mais, muito. Porque o nome, ele precisa necessariamente de estar disponível para registro no INPI, o que é uma primeira barreira, né? Depois tem as questões de internet, você faz uma pesquisa no Google, aquela palavra não pode trazer coisas desagradáveis ou desaconselháveis, né? Não pode trazer aspectos negativos, tem que olhar se está livre para URL, né? Para site, e agora também olhar para Instagram, Facebook, tudo isso. E, bem, e finalmente o cliente tem que gostar do nome que será apresentado. Então, é um grande desafio. O Rodolfo gostou muito de frase, ele foi de imediato, assim, ele ter gostado do aceitação. Teve uma aceitação muito boa. E o que eu gosto muito nessa palavra, frase, porque o nome também ele tem uma questão da sonoridade, né? Então, quando você fala frase, e eu acho que isso está expresso na marca gráfica, né? Aqui com esses dois elementos que ecoam, né, que emitem som, que propagam, a sonoridade de frase, ela é positiva e aberta, né? Frase, ela soa aberta, ela é positiva, né? Ela não é para dentro, ela é frase, né? Ela propaga. Eu gosto muito dessa sonoridade. Considero que fizemos um bom trabalho. Olha, eu que entrei na empresa depois, né, quando eu entrei aqui em 2017, nós já éramos frase. Essa migração ateliê para frase, se não me engano, foi feita em 2015. Então, 2015, se eu não me engano, que foi feita essa troca, né? E eu sempre fui apaixonada pelo nome. E eu gosto muito da marca, eu chamo de parênteses, né, que são os elementos gráficos aí. Eu falo, olha, gente, a gente tem que explorar esses parênteses aqui, porque na hora de memorizar, assim, eu acho que é uma das coisas mais fortes da nossa marca, é esse elemento. Então, que a gente tem tentado aplicar ele em outros materiais também. E até uma curiosidade, você falou como elementos que ecoam, né, que propagam.
Mas você chegou a enxergar isso parênteses ou parênteses é uma visão minha? Olha, você sabe, no processo de criação da marca, a gente faz um passeio visual por tantas coisas, né? Então, numa marca que vende ateliê de letras e depois frase, ela contém... Necessariamente a gente vai olhar elementos da escrita, né? Olhar letras, olhar vírgulas, parênteses, chaves, tudo, né? É um ponto de partida, mas não é um ponto de chegada, sabe? É como uma inspiração. O parênteses, ela está entre parênteses, mas se fosse um parênteses óbvio aqui, empobreceria bastante a identidade da marca, né? E o conteúdo da marca, né? É uma inspiração, mas não parou por aí, né? Eu vejo que vocês às vezes fazem essa brincadeira do parênteses, né? É legal porque isso aqui é um elemento Sim. de marca, né? Conforme você disse, isso aqui é um elemento de marca que pode brincar com ele, né? Ele pode ser metáfora de parênteses, ele pode brincar de diversas formas. O que eu estou dizendo é que se nós desenhássemos um parênteses óbvio aqui na marca gráfica, empobreceria, né? Ela empobreceria a mensagem, mas pode-se brincar com isso, sim, na comunicação. A gente optou em usar esse elemento para tornar ela uma marca responsiva, né? Agora eu falando com o criador da marca. Porque no digital hoje tem essa questão da leitura, né? Ali do ícone no WhatsApp, no perfil do Instagram, numa rede social. E quando a gente colocava o frase, ele não dava uma leitura. Então a gente falou, vamos trabalhar então com o elemento e trabalhar muito essa memorização desse elemento para que as pessoas associem que é aquele parêntese da frase. Mas a minha mãe, esses dias, quando ela viu os adesivos, né, do material aqui de 16 anos, ela me perguntou, o que é esse símbolo? Eu falei, olha mãe, eu acredito que seja um parênteses, mas eu vou conversar com quem criou a marca e eu tiro essa dúvida. Ela falou, não, pra mim parece um sinal de Wi-Fi, de comunicação. Eu falei, eu acredito que tem algo relacionado assim também. Então, mais uma coisa que eu aprendi com o Lu, que foi meu professor na faculdade em questão de marcas, ele falou, marca a percepção que você tem da marca é uma coisa bem subjetiva, porque cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua conexão. Durante muito tempo, Magno, eu olhava pro seu logo, que era um M, depois que eu fui entender que era um M e um S, eu sempre vi um boneco de braços abertos. Desde quando eu conhecia sua marca na faculdade, eu falava Magno Studio, aquele, e pra mim, assim, era essa associação que eu fazia, que tinha um boneco. Aí passou um tempo, eu não sei com quem que eu tava conversando, falou assim, mas é um M e um S. Aí eu falei, eu não enxergo um M e um S. É um M e um S de Magno Studio. Aí quando eu fui enxergar, eu falei, nossa, é um M e um S. Por isso que eu falei, é uma coisa muito individual, né? E agora eu vi que você trocou também, não trocou? Sim, eu fiz um pequeno rebrand. Porque o meu momento... esse processo. Sim, porque o meu momento mudou. Eu incorporei eu estudei Design Thinking, fiz com a Ecos Design, e eu incorporei o procedimento do Design Thinking no meu processo e também na minha entrega para o cliente. Eu quis uma marca nesse redesenho. Eu não trabalhei com a palavra estúdio, eu trabalhei com a palavra que eu considero que é a identidade da marca, que é o meu nome. Eu trabalhei só com o Magno e teremos umas novas mudanças também, que é o seguinte, quando atualmente eu tenho o meu domínio pessoal, né? E que cai num blog. Eu tenho um blog, tudo que fala de design, de ilustração, de diversas coisas. Mas Magno Silveira e Magno Studio fundirão no mesmo endereço. Então eu quero reforçar a ideia, reforçar a persona Magno como um gerador de conteúdo e que vai reforçar a marca do estúdio. Ou seja, a pessoa física do Magno gerando conteúdo e discussões e tudo, inclusive o meu envolvimento com livros, incorporando todos esses valores na marca Magno Studio. Por isso que eu fiz esse redesenho, que é
totalmente só com tipografia, totalmente tipográfico, né? Só com as letras. E aí, um assunto que eu acho que dá para a gente falar, e você, né, a sua visão mesmo como criador de marcas contribuir, às vezes a gente conversa com algumas empresas que tem aquele logo bem, né, uma marca bem desatualizada, antiga, né, e tem aquele apego bem emocional. E quando propomos uma ideia de fazer um rebrand, a primeira objeção é, olha, a minha marca já é consolidada, eu estou há 30 anos no mercado, há 40, eu vou perder cliente, existe muita insegurança, né? E aí a nossa, como profissionais de comunicação, a gente traz todos esses dados falando, olha, sua marca ela não é responsiva, a questão de cores hoje é uma coisa que influencia muito, porque a gente tem as possibilidades, tanto no computador quanto no celular, de ver aquele modo noturno, né, que fica tudo escuro, então aquilo ali atrapalha no contraste. A gente traz dados falando que tem essa necessidade de fazer uma atualização, de fazer um rebrand de marca. Como que você, com a sua experiência, pode me ajudar aí nesses argumentos, né? Ainda mais quando são marcas muito antigas e que você olha, é gritante a necessidade de fazer uma atualização dela. O que você, como criador de marcas, argumenta com essas, por exemplo, com esse tipo de cliente? O cliente, ele tem razão de ficar temeroso, né? Afinal de contas, aquela marca trouxe ele até ali, né? E já é reconhecida e tudo. Ele tem razão em ficar temeroso. Mas, nesse momento, a meu ver, é muito importante o portfólio, é muito importante você transmitir confiança e experiência. Então, quando você tem um portfólio já com rebrand e tudo, você apresenta, mostra para o cliente, você prova para ele que é possível fazer sem ruptura, né? E a gente faz sempre essa catequização, né? Com esses, ano que vem eu estou fazendo 30 anos de mercado. Então, e nesses 30 anos é sempre catequese, tem que estar sempre educando o cliente, mostrando para ele que é possível, sempre com a responsabilidade e tudo. Eu sofro muito quando eu vejo boas empresas com marcas ruins. Eu processo o tempo todo as marcas, eu quero ver outras possibilidades, eu vejo outras possibilidades nela, né? Aqui no Vale do Paraíba nós temos uma grande universidade, tudo, que eu acho que precisaria de fazer um rebrand da marca, sabe? Justamente porque o tempo passou e as exigências digitais hoje são grandes, né? Se impõe hoje, o ambiente digital se impõe, né? E a marca não aguenta, ela não suporta, né, o ambiente digital, e eu fico com muita vontade de fazer esse rebrand, sabe, para essa universidade, mas eu não consegui ainda realizar esse sonho, né? Mas por pura vontade mesmo, por pura vontade de ver essa grande universidade sendo representada por uma grande marca, sabe? A marca, ela precisa... se você tem um bom negócio, um bom serviço e tudo, bons produtos, eles precisam de ter marcas boas também, né? Então isso me deixa aflito quando eu vejo bons serviços e produtos com a marca ruim, sabe? As marcas antes, elas... Por exemplo, o Vollner, né, o nosso mestre Vollner, ele fazia marcas e, por exemplo, ele desenhou a marca da Klabin tem muitas décadas e ela está aí até hoje. Antes, e é boa até hoje, né? O Vollner que fez. Mas antes, as marcas, elas duravam muitos anos, né? Precisavam de fazer um leve redesenho depois de, sei lá, uma década, sabe? Agora, hoje, não. Hoje as marcas, esse tempo de redesenho da marca está cada vez sendo mais abreviado, por causa da velocidade mesmo das coisas, né? Então se apresentam novos desafios, né? Hoje, por exemplo, se criar uma marca do tipo logotipo puro,
terá dificuldade, depois vai ter que eleger algum elemento ali para funcionar, para ela ser responsiva, como você está dizendo. No caso, deixa eu falar um pouco sobre tipo de marca, que nós chamamos tipologia de marca. Atenção, designers, não confundam tipologia com tipografia. Tipologia são tipos de marca, e letras é tipografia. A tipologia das marcas, quando eu vou desenhar uma marca gráfica, a primeira coisa que eu penso é qual deverá ser a tipologia daquela marca, né? Se ela vai ser uma marca do tipo logotipo puro, ou se ela vai ser uma marca do tipo logotipo com acessório, que é o caso da frase, ou se ela vai ser uma marca com símbolo e logotipo, como a Pepsi, por exemplo, né? O que você, quando você falou aí do trabalho que vocês fazem com a frase, adotando aqui esse parênteses, né? Essa emissão aqui de sinais, que é o seguinte: vamos pensar na marca Amazon. Então tem a Amazon com aquela seta embaixo, né? Aquela setinha embaixo. A Amazon é o tipo de marca logotipo com acessório. Então o que ela faz? O que ela tem feito? Tem a Amazon Prime agora, então ela pega aquele acessório, aquela setinha, e aquilo passa a ser um elemento identitário da marca. Então ela coloca no Amazon Prime aquela setinha embaixo, né? Igual vocês têm feito, vocês elegeram esse aqui como um elemento de identidade e têm usado ele nos ícones, né? Digitais e tudo. Muito bem, eu acho que fizeram muito bem, né? Então, o que eu estava dizendo é sobre o tempo, né, de se redesenhar. Então, as marcas hoje, elas precisam passar por um processo de atualização um pouco mais rápido do que antigamente. Falar de marcas em um episódio, vamos dizer, em um vídeo aqui, a gente escolheu o tema de rebrand, mas como você disse, existem inúmeras outras coisas que devem ser pontuadas. Eu gostei das suas dicas aí para os designers, né? Principalmente essa questão de escolher o tipo, afinal de contas é uma carreira, né? Quando a gente fala de construção de marcas, fala de branding, é uma carreira, existem profissionais específicos para isso. Eu agradeço muito a sua contribuição no nosso bate-papo. Na hora que você falou do Wollner, eu tive o privilégio de conhecer ele na faculdade. Eu fui numa palestra que ele veio aqui no Sesc e eu vi eles... Essa palestra... Nossa, eu vou falar pra você, Desculpa, essa palestra... Eu acho que tinha sua exposição lá, não era? Foi da minha exposição. Aí eu tive a honra de receber o Wollner, né, na minha exposição. E ele deu essa palestra. Que ficou, eu tava na faculdade. Muito Se eu falar pra você, onde eu sentei, teve lá dentro, aí eles colocaram uma câmera com um telão do lado de fora do Sesc. Eu tava lá fora, quase na portaria, de tão cheio que estava. Mas eu vi o William Wollner e vi o processo da marca você falou da Klabin, ele apresentou, era Klabin e Itaú que ficou muito pra mim, todo o processo criativo dele. Então, assim, quando falam de Wollner, eu tenho essa lembrança muito forte, porque eu ouvi, assim, né? É uma pessoa que pra área de marcas é referência, então... Sim. Realmente foi uma experiência incrível vê-lo. E eu lembro, eu tava tentando me recordar, mas tinha uma conexão aí. Eu sempre fui fã do seu trabalho. Como você falou, a questão do Rodolfo, quando ele dava aula, eu tinha ali como profissional inspirador na faculdade o Lu, você, o Rodolfo. Então, assim, hoje estar aqui, trabalhar como parceiro daquelas pessoas que me inspiravam, né, que eu estava na faculdade, é um sentimento muito bom, realmente. Eu falo isso o tempo todo pro Lu, porque a gente é muito parceiro. E quando eu vim trabalhar na frase, eu falei pro Rodolfo, nossa, Rodolfo, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia trabalhar com você, porque pra mim ele era aquele professor referência, era aquele professor, eu sonhava em fazer um curso dele no ateliê de letras em São Paulo, queria juntar dinheiro, então tem aí toda essa relação aí. Mas eu tava dizendo que falar de marcas é um assunto que dá pano pra manga, né, dá pra gente falar muito mais, mas eu agradeço muito a sua contribuição aqui, trazendo toda a sua experiência de quase 30 anos aí de mercado para completar aqui e somar o nosso conteúdo sobre rebrand. Ok, Pamela. Foi um prazer falar com você. Um grande abraço para a frase, para toda a equipe, para o amigo Rodolfo. Vocês estão de parabéns. Continuem assim, cada vez mais
mais bacanas, mais próximos das pessoas e com esse trabalho lindo que vocês fazem. Grande abraço. Tchau. Obrigada, viu? E para você que nos assistiu até aqui, nos vemos amanhã em outro episódio com mais um convidado, mais um conteúdo, né, um tema relevante para o nosso mercado da comunicação, trazendo mais um especialista no assunto. A ideia é que vocês cresçam e aprendam cada vez mais também aqui no Comunicar Inspira. Obrigada, viu, Magno? Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.